Me preocupou quando vi essa notícia que foi divulgada pela Associação Nacional de Exportadores de Sucos Cítricos, a Citrus BR, porque, em primeiro lugar, pela confiabilidade que essa entidade tem. E ao anunciar uma quebra na safra no Brasil e a possibilidade de que a gente venha a ter queda também para o ano que vem, mas que se inicia a partir de agora, no ponto de vista da produção, cerca de 34% nos estoques de sucos de laranja. Isso tem tudo a ver com o Matão, que cedia duas grandes indústrias, e entre elas a maior do mundo, na produção de suco de laranja, por exemplo. Então significa dizer que se você não trabalha numa delas, você vive no entorno dela. Isso interessa, e a região também, né? Então tem tudo a ver com todo e qualquer cidadão daqui, desta região inteira, porque isso interfere na nossa economia como um todo, né? O mesmo dinheiro que circula e que, portanto, o assunto é do maior interesse. A notícia não é boa dessa vez, e é por isso que eu convidei e agradeço por ter atendido o Ibiapaba Neto, que é o diretor executivo da Citrus BR, para falar sobre isso com ele agora. Ibiapaba, bom dia, muito obrigado, viu? Bom dia, Darcio. Sempre um prazer estar aqui com vocês. O que eu entendi aqui é que a queda nos estoques de suco vai ser sentida no ano que vem a partir de algum acontecimento atual. O que é que está acontecendo nesse momento que faz vocês fazerem, que permite vocês fazerem essa previsão, Ibiapaba? Bem, em primeiro lugar, quero tranquilizar toda a sua audiência de que não há nenhum risco iminente de desabastecimento na cadeia de suco. O que acontece é que nós estamos enfrentando pelo segundo ano consecutivo uma safra pequena, que é um fenômeno bastante raro na citricultura. Normalmente, a citricultura, ela alterna anos de grandes produções com anos de pequenas produções, o que é conhecido como a bianualidade. Todo mundo que está aí na citricultura conhece bastante esse fenômeno, Daércio. O que acontece é que, por conta de questões climáticas, que a gente viu no ano passado, uma seca muito longa, ela afetou essa safra que finalizou agora, 2021, e ela trouxe algumas consequências para a safra 2022. E qual que é essa consequência? Uma produção menor, que ela é 10,5% abaixo da média histórica, então a gente pode considerar, mais uma vez, como uma safra pequena. E no médio prazo, que na passagem da próxima safra no ano que vem, a gente prevê aí estoques próximos do limite técnico, que é a quantidade de suco que a gente precisa para passar de uma safra para outra, mas por enquanto está tudo normal, está tudo dentro do que era previsto, sem, mais uma vez, nenhum risco de abastecimento por hora. Então, mas tudo bem, Ibiapaba, se existe essa sazonalidade de quebras de safra, que você colocou como algo absolutamente rotineiro, regular, mas em seguida você elencou a questão da queda de produção por razões climáticas. Desta vez, a razão é por essa sazonalidade ou porque nós estamos dentro de uma situação excepcional de clima? Estamos dentro de uma situação excepcional de clima. Este ano deveria ser um ano de bianualidade alta, ou seja, de uma grande produção. Por conta da seca que se abateu sobre o cinturão citrícola de São Paulo e Minas Gerais no ano passado, isso teve aí uma certa consequência para essa safra que a gente está vivendo agora. Então, mais uma vez reforçando, Daércio, pelo segundo ano teremos uma safra pequena e a consequência disso serão estoques mais ajustados aí em 2022. O que, mais uma vez, claro, isso vai demandar muita atenção por parte da nossa indústria aí para que a gente consiga fazer o melhor possível com essa safra que se apresenta. É óbvio a nossa preocupação em acompanhar o clima, acompanhar a questão hídrica aí ao longo do estado. Tenho certeza que todos os citricultores também estão preocupados com isso, porque não foi fácil atravessar a safra passada, mas, por enquanto, no que diz respeito aos números, os estoques devem estar ajustados, mas ainda dentro do que a gente chama de limite operacional. Ainda que, do ponto de vista do consumo, haverá estoque suficiente para abastecer o mercado interno,
Mas do ponto de vista econômico, ainda mais para nós aqui, que se não estamos mais em torno dos grandes pomares paulistas, porque eles migraram para algumas outras regiões, mas aqui nós temos sediado, por exemplo, a maior indústria de suco de laranja do mundo, por exemplo, né? Então, do ponto de vista econômico, o município, aliás, a região, deve ter alguma perda? Olha, provavelmente não, tá? Não é motivo para gente se preocupar com isso. Claro que o mercado, você vai ter menos disponibilidade de fruta, vai ter menos mercadoria circulando, mas do ponto de vista de arrecadação, a laranja ela já é, por exemplo, livre de ICMS, então você não teria um impacto tributário sobre isso, né? As prestações de serviço, elas continuam normalmente, quer dizer, as fábricas continuam operando normalmente e até de certa forma demandando aí uma necessidade maior de eficiência, justamente porque diante de uma disponibilidade de fruta um pouco menor, a necessidade de eficiência acaba sendo maior. Então, com certeza, aí as empresas situadas em Matão, que são nossas associadas, inclusive, vão fazer o melhor possível para atravessar essa safra. É importante a gente destacar, Darcio, que, assim, que anos complicados, eles não são novidade na citricultura. E nos últimos anos, a gente tem visto a questão climática ser cada vez mais importante. Então, cada vez a gente vê com mais frequência o clima sendo um ator importante, seja em quebras muito importantes, como essas que aconteceram recentemente, ou em alguns casos, com safras muito grandes que chegam até a beira do excesso de oferta, o que também não é bom. Então, a gente sempre costuma dizer aqui que o melhor dos mundos é sempre quando a gente busca o equilíbrio perfeito. A questão climática, até algum tempo, eu confesso a você, Ibiapaba, que, assim, na observação jornalística de 40 e tantos anos de trabalho, o que eu percebi era assim, vinha um noticiário lá de que as chuvas causaram estragos na lavoura e mesmo em áreas urbanas, como não chovia desde 1935. Eles falavam, peraí, então chovia assim antes de toda a industrialização se completar no país? Então a questão não é a industrialização, os poluentes e tudo mais, porque lá também acontecia isso. Agora aqui nós estamos falando de seca. E o que eu tenho notado aqui, sem ser especialista, mas é pura percepção, é que definitivamente a interferência humana no clima é inegável, não é não? Olha, o que a gente pode colocar, a gente tem que olhar aqui muitos dados, né, Darcio? Então, a gente tem que ser bastante cauteloso. Me parece que sim, que existe uma mudança estrutural no comportamento do clima, e o que a gente vê é que os eventos, eles vão ficando cada vez mais extremos, né? Então, quer dizer, quando a gente passa aí por um problema de seca, a seca, ela tem sido cada vez mais grave. E no caso do ano passado, aconteceram alguns eventos um pouco sem precedentes. Então, nós vimos algumas regiões em que havia estrutura de irrigação, que é justamente um investimento que o produtor faz para que ele possa se proteger de eventos como esse que aconteceram, mas que, no final das contas, a seca foi tão extrema, que o próprio aquífero não tinha água suficiente para alimentar aquele sistema de irrigação, enfim, acabou tendo um prejuízo grande. O Fundecitrus, que fica aí pertinho de vocês em Araraquara, sim, fez um trabalho muito interessante mostrando os efeitos dessa seca na safra passada, e principalmente, aí é que está o grande pulo do gato, por que essa safra ela acabou sendo tão impactada, que praticamente perdeu sua primeira florada. Então, quer dizer, o calor foi tão extremo que aquela florzinha, né, que em um dia viraria fruta, por conta do calor, ela se perdeu, aquela primeira florada, que normalmente ela é a mais importante. Então, a gente tem que continuar olhando o desenvolvimento desses extremos, entender quais são os mecanismos de mitigação possíveis, e aí o produtor tem que fazer as suas contas para ver como que ele faz para atravessar esses períodos. A gente observa por aqui, não só nas culturas cítricas, mas sobretudo na canavieira, eu tenho visto aqui canaviais inteiros ainda pela metade do tempo de maturação e tudo, secos, completamente secos. Parece
capim colonião seco, parece sei lá o que, uma coisa impressionante assim de ver. Rios com seus níveis muito baixos, se vocês prestarem atenção ao passar nas rodovias e passar por alguma ponte sobre algum rio, dá uma olhada para você ver. Tá muito seco realmente, a situação tá preocupante. E ela é nitidamente, claro, é climática, né? Mas daí eu me lembrei agora, Ibiapaba, que lá pelo final dos anos 80, começo dos anos 90, também, por exemplo, os Estados Unidos sofreram grande perda com aquelas geadas na Flórida, né? E aí foi uma situação da qual o Brasil se beneficiou, inclusive, enormemente naquela época, né? Porque além de o nosso suco ser muito bom, há um consumo muito alto no mercado americano e eles não tinham... Acabaram os pomares praticamente, dizimados os pomares, que é uma geada terrível que teve lá. E aí eu pergunto, essa situação nossa aqui, deste momento, nada que se pareça com aquilo. Não, em hipótese nenhuma. Nos Estados Unidos, eles têm duas grandes influências que podem acontecer. As geadas, por um lado, e os furacões, por outro. O último grande evento aí que os americanos enfrentaram na citricultura da Flórida foi o furacão Irma em 2017, que acabou ali com boa parte, levou mais de 50% ali da produção daquele ano, e o Brasil acabou exportando bastante suco também para os americanos, que é uma das funções, né, aqui do Brasil. A gente é um fornecedor de suco, então qualquer mercado que tenha problema, nossas empresas elas estão sempre aí prontas para fornecer o produto. Agora, a questão é que aqui no Brasil, esse problema da seca, da Erso, ele tem ficado mais evidente nessa região aí, centro-norte, leste do estado. E isso é uma coisa que preocupa bastante, porque é uma região tradicional da citricultura, é uma região onde tem bastante investimento. Então, com certeza, a gente tem que acompanhar os próximos passos, acompanhar o clima e, acima de tudo, os institutos técnicos, como o Fundecitrus, eles precisam continuar fazendo o acompanhamento disso para que a gente possa ter a indicação técnico-científica do melhor manejo, enfim, da melhor maneira de você conduzir um pomar de laranja em condições tão adversas como essa que ninguém espera. Então, em resumo, Ibiapaba, apesar de a estimativa de queda nos estoques de suco do ano que vem seja da ordem de 34% pelas razões atuais ditas por você, apesar disso e desses números, o impacto não deve ser econômico, aqui no nosso caso, não deve ser tão grande quanto se poderia imaginar. Em resumo, é isso. Não é uma situação drástica desse ponto, é uma situação de atenção. A gente está só no começo da safra, Daércio, eu acho que esse é o grande ponto. Então, a gente tem que acompanhar realmente o que vai acontecer, porque a safra ela pode tanto melhorar quanto piorar. E aí, obviamente, a questão climática, mais uma vez, ela vai ser um ponto importante. Eu já aviso de antemão que em agosto a Citrus BR ela voltará com mais informações sobre como estarão os estoques em 2022 e 30 de junho de 2022, que é um ponto de passagem importante. E aí, obviamente, ao longo desse período, nós temos pontos de checagem para poder trazer sempre a melhor informação para vocês da maneira mais acessível e transparente possível. Para a sua alegria, eu devo informá-lo que amanhecemos aqui com chuvas, como há muito tempo, por sinal, não tínhamos. E há outras nuvens aí que, de acordo com o radar meteorológico da Unesp de Bauru, não sei se você tem como colocar no ar agora também a imagem em movimento aí da chegada dessa instabilidade aí, pelo menos, se não vai resolver a situação, pelo menos ameniza um pouco uma situação de extrema seca para esta época. Então, pode lançar no ar a imagem aí, você vai ver que nós temos aqui uma região muito grande, inclusive grandes regiões produtoras de laranja, nesse momento aí mais ao sul, inclusive ali do estado. Pode lançar o mapa, não tem como agora? Por favor, coloca esse mapa aí, só peço aqui a Ibiapaba um segundinho aqui só para ilustrar a matéria. Vocês estão vendo aí, portanto, olha, uma situação de chuvas que não são tão fortes, né, pela coloração ali, a gente vê, mas são chuvas boas, até varrendo o estado de São Paulo a partir do leste, a partir do oeste, Mato Grosso do Sul, um pedaço do bico ali do norte do Paraná também,
e já avançando aqui para o centro do estado e trazendo não só essa chuva agora da manhã, mas possivelmente outras durante o dia. O que já é um alento, porque também o ar seco aqui está horrível, viu, Biapaba? Eu imagino, toda chuva nesse período é bem-vinda, lembrando que a gente está entrando no período de seca, então uma boa chuva neste período é bastante importante aí para trazer um pouquinho de alívio para os pomares de laranja e também das outras culturas aí do interior de São Paulo, que são tão importantes para a economia do nosso estado. Muito obrigado, Biapaba, pela sua gentileza. Se a gente espera contar com essa mesma gentileza em próximas ocasiões aí, e se Deus quiser, para dizer que apesar de a previsão ser esta, e ela é verdadeira agora, mas a competência, o clima, tudo ajudou e aí tudo isso se recompôs. Eu espero que a próxima notícia seja essa, viu, Biapaba? Também esperamos aqui do nosso lado, Daércio. Tudo de bom aí para vocês e obrigado pelo espaço.